Boa noite a todos. Acho que todo mundo me conhece, não vou precisar me apresentar. Eu fui convidado essa noite para falar um pouco sobre o saber perder, né, que é um dos decálogos do movimento. E por que é algo tão difícil? Por que é algo que às vezes parece ser impossível, ou até para algumas pessoas pode até parecer um pouco mais fácil, mas isso ele acaba estando ligado diretamente com a nossa vivência de vida, né? O saber perder, independente que seja o perder material, né? algo material, um ente querido, ou dinheiro, objetos, enfim, o saber perder, ou propriamente uma competição, né? O porquê que é difícil para a gente perder algo na nossa vida, né? E pelos estudos que eu estava fazendo, uma das maiores dificuldades, o que mais nos afeta sobre essa questão do perder, é a nossa desatenção com a nossa vida mesmo, né? A nossa desatenção com o mundo, a nossa desatenção com as coisas que vão acontecendo ao nosso redor e a gente não percebe. Essa semana, preparando a pregação, eu peguei uma frase ali que ela sintetizou muito bem assim, esse assunto. Ela comentou, estava escrito, comentado na frase, né? Que quanto menor é a nossa consciência de ignorância sobre tal assunto, maior é a nossa dificuldade de perder, de abrir mão, né? O que quer dizer essa frase, né? Quanto menor esse algo é importante para mim, quanto menos uma habilidade, por exemplo, quanto menor essa habilidade ela é vivenciada na minha vida, mais fácil é eu perder uma disputa, eu perder alguma coisa que está nesse assunto, né? Como por exemplo, pegar o Arthurzinho como exemplo. Eu ia pegar o Vá, mas vou pegar o Arthurzinho. O Arthur ele é instrutor de tiro na Cadepol, né? Não sei se todo mundo sabe, mas ele é instrutor de tiro na Cadepol. Se eu vou fazer uma disputa de tiro ao alvo com o Arthur, eu imagino, né? A não ser que Deus me ilumine e aconteça alguma coisa, provavelmente eu vou perder essa disputa, né? Provavelmente. Por quê? Porque isso não faz parte da minha vida, né? Então, a gente consegue perceber que as coisas mais difíceis da gente perder são coisas que estão intrínsecas em nós. São coisas que são o cerne da nossa vida. Um posicionamento político, por exemplo, sem polêmica, tá? Mas só um posicionamento político N. Então, se esse posicionamento político é algo que ele é base, né? Eu tenho essa vivência desde sempre, é muito difícil eu abrir mão desse posicionamento. Por isso que a gente consegue, por isso que eu imagino, né? Seja por isso que é tão difícil você, às vezes, dialogar com pensamentos políticos diferentes. Porque principalmente essa questão política, ela é algo que as pessoas, nós mesmos, fazemos disso algo que parece que é parte do teu corpo, né? É algo que você não consegue tirar fora. Então, por isso que é difícil a gente perder, né? Essas coisas e abrir mão dessas coisas. E aí já vem um ponto que é de extrema importância, né? Que é para nós católicos. O que é a base, né? O que é esse cerne da nossa vida que a gente não pode abrir mão? Que foi falado hoje na homilia, né? Algo que para a gente tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer questão bem material e etc, né? Que é a corrida, que o Paulo falava. É combater o bom combate, percorrer a corrida e chegar lá no final, lá quando o sol se põe pra gente, é você conseguir chegar no pódio, né? Vamos usar uma analogia aqui. É conseguir chegar no céu. Tu não ter vivido a tua vida de uma maneira vã, onde o mundo está te empurrando e você não é minimamente o protagonista da tua vida, e conseguir, né? Conseguir prestar atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor. Essa questão do saber perder, ela tem bastante vínculo com a maturidade humana, né? E aqui eu digo maturidade humana, o Santo Agostinho falava, né? Que o ser humano ele é um ser natural,
com as questões naturais e físicas, mas ele é um ser espiritual, né? Não tem como você separar essas duas coisas. Então, as coisas que acontecem nas nossas vidas naturais, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa faculdade, enfim, elas se transpõem para a nossa vida espiritual, né? Eu vou comentar um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente, mas essas coisas, a maneira com que a gente vive a nossa vida natural, ela se transpõe para a vida espiritual, porque elas não são separáveis, né? E essa questão de saber perder, ele parece que basta olhar, né? É tão vinculado com a nossa maturidade que a gente vê isso, né? Com crianças, assim, né? Agora eu tenho um bebezinho, é difícil, você vai tirar chupeta e achar ruim. Mas você vê com crianças brincando, e aí um puxa o brinquedo um do outro, tem aquele sentimento de posse, né? Que, claro, pela inocência da criança, a gente não vai dizer que é uma avareza, não tem nada a ver, mas é um sentimento de posse. Então, por quê? Porque essa criança ela não tem uma certa maturidade, né? Tem uma leitura que fala das camadas da personalidade humana, né? Eventualmente alguém já pode ter escutado algo parecido com isso. Essa leitura ela explica que ela analoga, né? Que existem 12 camadas da personalidade humana e basicamente essas 12 camadas você nasceu, né? Você nasceu, então as primeiras 2 camadas ali eu não preciso comentar, mas o importante a última camada é onde você é santo, é onde você realmente é santo. Na verdade, essa teoria ela explica que a gente não consegue chegar na 12ª camada em vida, né? Porque a gente só chega quando a gente for santo, reconhecido, né? Reconhecido após a nossa morte, então não tem como. Mas ela comenta sobre os sofrimentos, sobre as angústias de cada uma das etapas, né? E aí a gente consegue perceber isso, assim, pegando ali as camadas iniciais, as pessoas, ali tem bastante, o pecado ele é bastante, o pecado não que é afundado no pecado, tá? Mas essa questão de maturidade mesmo, né? Que a gente vê em pessoas santas, a gente vê isso com os santos. Essas coisas, elas fazem parte da gente, a gente não consegue desvencilhar isso da gente, né? Então, a gente consegue perceber que quanto mais maduro, digamos assim, né? Quanto mais a nossa vivência real da vida, né? Transpassando para a nossa espiritualidade, quanto mais madura ela mais fácil é da gente abrir mão das coisas, principalmente coisas materiais. O Durval comentava ali na oração que ele estava fazendo que nada aqui é nosso, né? Então por que é tão difícil para a gente perder uma proposta de emprego, um emprego, ou não passar na faculdade, querendo ou não, uma disputa, né? Então por que é difícil, né? Isso tem um pouco a ver com a questão da nossa maturidade perante essa situação. Então, quanto mais maduros, quanto maior é o nosso relacionamento com Deus, mais fácil é para a gente abrir mão de certas coisas, né? E o tema é sobre saber perder, né? Mas eu achei muito mais fácil abordar o tema sobre saber o que não perder, o que é o essencial, né, para a nossa vida. O que a gente... Porque o resto que não for falado aqui nessa questão do não perder, a gente vai ver que fica claro, fica evidente, que não é base para essa nossa corrida, não é algo que tem que fazer parte da nossa corrida. São coisas que obviamente nos ajudam, né? Não estou falando aqui que ninguém tem que prosperar, lógico que não, né? O dinheiro é algo bom, a tecnologia é algo boa, são coisas que nos ajudam às vezes a ter um acesso maior, a poder ajudar mais, então não é essa a questão. Mas que nível essas coisas do mundo estão dentro de nós ao ponto da gente não conseguir abrir mão delas? Porque a gente já sabe, né, que as coisas que acontecem na nossa vida, elas não são, olha, vamos ser leviano aqui, tá? Vou pegar 5% de mérito nosso, 5%, ainda acho que é bastante. Porque, você tem uma proposta de emprego, mas
só um parênteses, eu vou usar um pouco a palavra sorte talvez, mas a palavra sorte, ela não é uma falta de crença em Deus, tá? Na verdade, a tradução da palavra sorte para o português, ela veio um pouco, é como se fosse uma crendice, mas não é. A palavra sorte, ela só significa que é um ser, algo maior, uma força maior, digamos assim, que permitiu que isso acontecesse com você, basicamente. Mas para eu não ficar falando, Deus, eu vou usar algumas palavras diferentes só para a gente não ficar nisso. Mas qual foi a sorte que você teve, né? Aquela questão do cavalo encilhado. Assim. O que aconteceu na tua vida realmente que você foi lá e não teve ação de Deus nenhuma. Então, às vezes, você conseguiu uma oportunidade de emprego. Cara, mas aí foi um momento que você estava num lugar X, que são N fatores, né? Ou às vezes um contato, uma conversa que você teve com alguém que te possibilitou aquilo. Então, se a gente não está atento a essas coisas, a gente fala, nossa senhora, olha só, estou num emprego bom hoje. A nossa própria família, né? A gente não fez nada, a gente simplesmente nasceu, Deus colocou a gente naquela família. Então, às vezes, a tua própria família já te possibilita ter acesso a algumas coisas, né? Então, aonde que está realmente a nossa ação no mundo? O que a gente precisa prestar atenção para a gente parar de pegar as coisas mais baixas, de se contentar com as coisas baixas, porque o nosso olhar não está voltado, né, para o lugar correto. A primeira coisa que eu anotei aqui, que a gente tem que identificar para não perder, tá? Isso foi bem engraçado a maneira que chegou isso aqui para mim, mas enfim. Não precisa pegar a palavra, pode só anotar talvez, ou pegar no telefone. É 2 Coríntios 12, 7. Tá? Se quiser usar para refletir depois. É o apóstolo Paulo, né? Ele estava comentando sobre algumas coisas, as graças que acontecem na vida dele. E ele diz o seguinte: já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um espinho na carne. Um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. O que acontece, né? Muitas vezes a gente tem uma dificuldade, uma doença, algo que acontece na nossa vida que a gente não entende. E o que a gente faz? Aí é a questão do que não perder, né? Porque a gente pede para Deus que Ele tire isso da nossa vida, né? Que uma doença X ou uma dificuldade a gente pede para Deus. E Deus não parece que não faz nada, parece que não escuta. E é isso mesmo. Porque é esse mesmo caso do apóstolo Paulo. Porque Deus permite, né, essas coisas justamente nessa mesma situação, para que a gente não se ensoberba, para que a gente não seja vaidoso. Então a gente tem que prestar atenção nas coisas da nossa vida que nos causam sofrimento e agradecer por elas e refletir, né? O que eu estou falando aqui hoje, ele é exclusivamente pessoal, ele é para cada pessoa. Eu não gostaria que, a minha intenção, não é que a gente escute e fale, fulano, tem que fazer isso aqui. Não é para você olhar para dentro de si. Né? O que te causa sofrimento? O que acontece na tua vida que causa um desconforto? Que você às vezes só não parou e prestou atenção. Isso é uma graça de Deus para que você não seja um ser humano pior, digamos assim. Né? As próprias bem-aventuranças, elas são um pouco disso, né? Se você for ler as bem-aventuranças, está escrito lá basicamente que quem sofre vai ser feliz, no final das contas. As bem-aventuranças está escrito lá, né? Está escrito. Por que a gente não presta atenção nessas coisas, né? Por que óbvio, o mundo ele tem N oportunidades, N coisas aparecem pra gente, e a gente, não vou falar que não acontece, né? Óbvio que a gente desvia o olhar, óbvio que a gente não está todo dia, né, olhando e vendo. O ideal é que seja, a nossa luta diária é que seja. Uma outra questão
que eu gostaria de comentar é sobre algo que está intrínseco um pouco na nossa sociedade, mas ninguém, não ninguém, né? Mas às vezes a gente escuta algumas coisas que são bonitas, faladas assim da boca para fora, mas a gente não reflete se aquilo ali realmente faz ou não algum sentido. Como por exemplo, uma questão agora de um extremo pacifismo, né? Onde todo mundo tem que se aceitar, onde todas as coisas são boas e etc. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, por exemplo, cara, isso já aconteceu comigo, com a Nath, a gente já conversou sobre isso, sobre uma questão que, bom, o saber perder para mim sempre foi algo complicado, porque desde novinho eu fui colocado em questão de competição, né? O pessoal sabe ali o negócio da Olimpíada e tal, então eu entrei nessa questão de competição desde muito pequeno. Então tinha algo, né, dentro de mim que eu não achava muito correto, que é aquela questão o importante não é ganhar, o importante é competir. Essa questão eu nunca concordei muito com ela, assim, ao pé da letra. Tá? Já explico. E estudando esse assunto, né, estudando esse assunto ao decorrer ali do mês, eu estava errado da minha maneira de pensar, porque eu estava focando num ponto muito específico, mas esse pensamento, desse pacifismo, desse deixar o mundo acontecer, o importante é gostar do processo, isso não tá errado. Porque o que acontece? Quando você tem esse pensamento do importante é competir, o importante não é ganhar, eu falava com a Nath que eu não queria ensinar assim desse jeito para os nossos filhos, porque no final das contas o que a gente está ensinando? Olha, se você for lá e ganhar, eu não ligo, porque o importante não era isso. Se você for lá e perder, não tem problema, né? Só que para nós católicos, como eu comentei antes, as coisas são transpostas, né, da nossa questão natural para a nossa questão espiritual. Então é óbvio que quando a gente entra numa disputa, e eu já vou aprofundar essa questão dessa disputa, né? Eu não estou falando aqui de uma disputa obviamente não é isso, né? Mas no mundo, o padre estava até falando isso na homilia, no mundo existem os nossos inimigos, existem os nossos inimigos. A gente tem que lutar contra esses inimigos, né? A gente não pode ser pacífico, a gente não pode simplesmente viver como se tudo fosse um mundo cor-de-rosa, né? Os inimigos da nossa alma são basicamente a avareza, a soberba, a vaidade, a inveja. Esses são os nossos inimigos. E a gente não pode ficar passivo diante deles. A gente tem que lutar contra isso diariamente. Porque senão, no final das contas, desde que surgiu a humanidade, existe uma competição, né? Existe uma disputa, que é para saber ou não se a gente vai ganhar o céu. Existe essa disputa. E aí, quando a gente chegar lá no final, quando a gente terminar a corrida, a gente vai olhar para trás e vai ver o que a gente fez. A gente foi passivo, o mundo nos empurrou, e quando a gente chegou no final da nossa vida, a gente vai olhar para trás e falar: meu Deus, quem viveu essa vida? Eu não reconheço. Não era assim que eu imaginava a minha vida. A gente já escutou várias coisas, né? A gente já escutou várias coisas. Então, por isso que eu não estou falando dos pontos iniciais desse tema. Mas a gente sabe que a nossa vida, ela tem um propósito, né? A gente tem um chamado. A Nath, ela estava fazendo a faculdade, né? Agora ela deu uma paradinha, problemas técnicos ali. Mas ela estava na faculdade, teve um dia que ela chegou em casa, que ela estava discutindo, dialogando com a professora dela, né? Psicóloga e tal. Ela faz psicologia, né? E ela estava comentando, uma colega dela questionou a professora, né? Falou: eu moro com a minha mãe mora comigo, ela não me escuta, ela tem N problemas, e blá blá blá, blá 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 blá. Basicamente,
A professora falou, se muda, porque tua mãe não tem como mudar, ela vai ser assim mesmo, ela já tem quantos anos? Tem 50 anos, então é isso aí, não tem mais muito o que fazer. A Nath, ela ficou indignada com isso. Ela falou, professora, você consegue perceber o que você está falando? Você, que é psicóloga, que estudou para ajudar as pessoas a serem melhores, a entender, aqui eu vou falar sentido da vida, mas é óbvio que tem alguns psicólogos que buscam esse caminho mesmo, tem alguns que dão umas viajadas, mas, enfim, eles realmente, eu acredito que eles realmente tentam fazer as pessoas serem melhores, né? E ela falou, você simplesmente acabou de tirar toda a esperança dessa menina, da colega. Acabou de tirar toda a esperança. E na realidade, tem um estudo que fala, né, tinha pessoas com cânceres terminais, e eram idosos, né, com câncer terminal, que foi feito ali um questionamento para eles, assim, sobre essa questão, né, do sentido da vida. E o surpreendente foi que no final da pesquisa, a maioria tinha um sofrimento que naquele momento em específico, pela condição deles, eles realmente não tinham muito o que fazer. Eles não tinham mais tanto tempo. Era terminal mesmo, era coisa para 2 dias, 3 dias, sabe? A pesquisa foi com esse intuito. Que eles tinham esse sofrimento de olhar para trás, não sei o que motivou, o que fez eles olharem, né, nesse horizonte, mas olhar para trás e ver que a vida deles foi meio vazia, foi meio que não tinha um objetivo, não tinha um sentido. E essa questão, quando a gente é passivo, diante dos males, né, que esses males, essa disputa humana que acontece desde que o mundo é mundo, ela é isso, é o mal querendo nos puxar para baixo, para que a gente perca realmente a nossa alma, ou a nossa alma, literalmente, tentando buscar Deus, porque ela tem essa vontade de voltar para Deus, né? Deus deixou, Deus nos puxa, Deus nos chama, Deus faz de tudo para que a gente não se perca. Só que Ele nos deu o livre-arbítrio, cabe a nós, né, escolher o que vamos fazer ou não. Ele fala, né? Nenhum cabelo vai cair da tua cabeça sem que eu não saiba. Sem que eu não saiba, não é Ele que puxa o cabelo, né? É isso. A gente tem o livre-arbítrio, a gente vai tomar as nossas escolhas e a gente vai responder essas nossas escolhas no final da nossa vida. Então, esse é um ponto do saber perder que, voltando lá para o começo daquilo que eu tinha comentado, é difícil a gente perder coisas que são parte nossa, internas mesmo. Então, a gente precisa observar quais são dessas coisas, quais são. Sem ser o foco no céu, a gente tem, né? Não é depois de uma formação que a gente vai sair lá para fora e falar, não, beleza, agora meu foco é o céu, eu não tenho mais dificuldade nenhuma, que se exploda. Não vai ser assim. A gente vai ter dificuldades, vai ter. Então a gente vai chegar lá fora e a gente precisa olhar. Beleza. Não posso perder a corrida. Paulo falou, não posso perder aquela corrida. Eu quero chegar no céu, essa é a nossa vontade, minha alma chama isso, Deus está me chamando, eu preciso. Eu, como esposo da Natália e pai do Ângelo, que agora eu posso falar pai do Ângelo, eu preciso fazer isso. A minha santidade, a minha santificação vai ser o que vai santificar eles também. Eu preciso fazer isso. E se eu for infiel a esse chamado que Deus fez para mim, eu espero, né, que Deus tenha misericórdia da minha alma, mas eu estou fadado a perecer. Eu fui chamado, eu fui explicado. Eu arrisco a dizer que os pecados, esses pecados capitais, eles levam mais almas para o inferno do que os próprios pecados mortais, cometidos assim universalmente, né, pela humanidade. Por quê? Vamos supor, vamos pegar um pecado não veio na missa no domingo, né, a pessoa que não vai. Às vezes essa pessoa não foi catequizada, às vezes é uma falha nossa, uma ignorância, né? Deus é bom, Ele vai me perdoar, blá, blá. Não sei o que acontece na vida dele, mas às vezes é uma ignorância dele, não sei. Os pecados mortais, basicamente,
ele necessita de um pouco mais de estudo, um pouco mais de atenção. A maioria das pessoas, não, acho que eu não posso generalizar com a maioria, mas grande parte das pessoas não vão muito atrás disso. A igreja é legal, vai no domingo, come o pãozinho lá, volta para casa. Reza lá uma vez ou outra. Agora, os pecados capitais, você sabe quando você sabe exatamente o momento que você está cometendo ele. Você sabe que isso é ruim, socialmente isso é ruim. Ou seja, quando você quer passar a perna em alguém para conseguir um cargo melhor no trabalho, ou quando você, às vezes, não tem lá um morador de rua, você não dá esmola porque ele vai comprar cachaça, enfim, tem um julgamento, tem uma avareza ali do dinheiro, tem essas coisas. A gente sabe o momento exato que a gente comete esse pecado. E são os mais difíceis da gente se desvencilhar. Os mais difíceis, por causa disso. Porque eles estão na nossa existência desde sempre. Desde sempre eles estão na nossa existência. Essas coisas a gente precisa aprender a perder. Literalmente. Dinheiro, por exemplo. Tem a empresa faliu. Bom, aquilo que o Deval comentou na oração. Nada aqui é nosso mesmo. Nada aqui é nosso. Para eu perder alguma coisa, essa coisa tem que ser nossa. Né? Ela tem que ser nossa. Então, a gente sabe, né, que a nossa vida nesse mundo ela é passageira. Então, beleza, passageira, né? São, sei lá, vamos pegar a média aí de 65 anos, eu não sei se o IBGE já mudou a média, 65 anos. Cara, 65 anos para a eternidade, tá? 65 anos para a eternidade a comparação. É muita diferença. Então, às vezes, a gente se apega às coisas aqui da terra, a gente fica com medo de abrir mão, e isso vira o nosso foco, isso vira parte da gente. E é isso que a gente precisa se desvencilhar. É isso que a gente precisa aprender a perder. É como se fosse uma armadura assim, medieval, onde Deus não consegue chegar mais em nós. A gente acaba colocando essas peças de armadura na gente e deixa Deus longe. A gente precisa tirar cada pecinha dessa, a gente precisa olhar para dentro da gente. Será que eu sou meio invejoso? Será que eu sou avarento? Será que eu sou soberbo? Eu, Henrique, eu falo, eu acho que o meu maior problema não é a soberba, porque é uma dificuldade que eu luto desde sempre. E muitas vezes eu não sou atento a isso. Então, a gente precisa ser atento, porque no final da nossa carreira, a gente vai ter lá, ou pódio ou nada. Não tem segundo lugar. Nossa corrida é a gente. Ou é o pódio ou não é nada. A gente já sabe disso. A gente precisa saber, são coisas que precisam fazer parte, né? Parte da nossa vida. A gente tem que puxar, a gente tem que ganhar. Que a gente precisa buscar. É engraçado, porque basicamente você tem que perder aquilo que é pecado e você tem que ganhar aquilo que é virtude. É basicamente, na verdade, é isso aí mesmo. Só que não é fácil. Não é fácil. A gente precisa saber o que Deus, né, o que Jesus estava querendo dizer com aquela, se eu não estou enganado, foi no Sermão da Montanha, se eu não estou enganado, Lucas 9:23, se eu não estou enganado, posso estar. Diz ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sua cruz a cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim, a salvará. O que é o aceitar a cruz, né? É aquilo que estava na primeira leitura ali. É o espinho na nossa carne, que às vezes a gente pede para Deus
para que saia, a gente precisa olhar para esse espinho e agradecer. Pô, olha um baita exemplo. Um baita exemplo nosso, né? Padre Pio. Ele tinha as chagas de Cristo. Os relatos, a gente olha para ele, bom, a gente sabe que você só é santo quando você alcança o céu, né? Mas tem alguns aí que parece que eram antes. O Padre Pio, ele tinha as chagas de Cristo, tinha relatos de bilocação, coisas sobrenaturais, né? E ele apanhava do demônio. Ele apanhava do próprio diabo. Eu não lembro se é toda noite ou algumas noites de noite, não sei qual era a escala. Mas ele apanhava do próprio diabo. Então, olha a proximidade que ele tem que ter com Deus para conseguir ter as chagas de Cristo, milagres que acontecem, bilocação, coisas extremamente sobrenaturais, e você apanhar do próprio diabo. Essas coisas, as coisas ruins que acontecem com a gente, Deus permite. A gente precisa olhar para elas e não pedir para que elas saiam da nossa vida simplesmente. Se a gente pede e não sai, pode ser Deus permitindo para que sejamos pessoas melhores. Eu vou ler um pedacinho de um livro chamado Virtudes Fundamentais. Tem textos que foram tão bem escritos assim, por filósofos, por estudiosos, que eu me recuso a fazer uma interpretação própria, eu vou ler direto o texto. Ele é um texto, é do Joseph Piper, não sei se alguém já ouviu falar, mas veio lá em 1920, 30. Foi ele quem retomou, basicamente trouxe à tona novamente os conhecimentos ali de Santo Tomás de Aquino, né? Então ele pegou lá os estudos de Santo Tomás de Aquino e começou a fazer algumas obras, né? Então, deixa eu pegar aqui rapidinho. O texto ele fala bastante sobre o amor, no final das contas. Mas ele pode ser interpretado como a nossa própria alma, né? Tanto que no final ele vai falar alguma coisa ali sobre a alma. Ele fala o seguinte: todo amor verdadeiro carece de cálculo, necessita de cálculo. No entanto, tem uma recompensa. Inclusive, só pode receber essa recompensa se não a tiver incluída em seus cálculos. Parece que a gente já escutou isso em algum lugar, né? A gente tem que amar sem querer nada em troca. A gente vai receber a recompensa, que é o amor retornado, mas se a gente está amando para receber algo em troca, a gente na verdade não está amando, no final das contas a gente não vai receber a recompensa, que é o amor. Quem como recompensa do amor só pensa na alegria do amor, recebe a alegria do amor. Porém, o que no amor busca outra coisa a mais do que o amor mesmo, perde o amor e também a sua alegria. O aparente paradoxo que se descreve aqui com a simplicidade magistral se repete em todo o comportamento existencial, fundamental de qualquer homem. Assim são esses bens irrenunciáveis. Irrenunciáveis da vida, que nos são dados por acréscimo e não porque conseguimos, quando precisamente vamos atrás deles. Ou seja, esses grandes bens irrenunciáveis são irrenunciáveis porque a gente não consegue viver sem alegria, amor. Eles nos são dados por acréscimo, não porque a gente vai atrás deles. Essas coisas, né, esse doar, eles nos são dados por acréscimo. Por exemplo, uma das mais importantes experiências feitas pela psicoterapia moderna nos diz que, para a consecução da saúde da alma, não há nada tão contrário como a intenção expressa ou exclusivamente dirigida a estar bem ou não perder a saúde. Basta desejar ser uma pessoa normal, moral e espiritualmente falando, e a saúde vem por si só. Às vezes a gente tem um certo puritanismo, né, de querer, de fazer as coisas com um fim, né? Eu quero ser um santo de altar.
quero ser reconhecido como santo de altar. Faço tudo, vou na missa, dou esmola, faço tudo. Mas no final das contas, você não está fazendo isso de verdade. No final das contas, você está, se duvidar, ainda tem uma soberba ali, que você quer ser reconhecido. Então, a gente precisa cuidar com essas coisas. Tem que ver se a gente não faz algumas coisas propriamente dentro da igreja, por uma certa vaidade, porque eu quero ser reconhecido. Fica, portanto, como verdade inabalável o fato de que o amor, quando é verdadeiro, não busca seu próprio bem, mas o amante, assumindo que ele esteja desinteressado, ele, o amor, né? E não seja calculista, afinal atinge seu próprio bem, a recompensa do amor. E essa recompensa, por sua vez, em vista da natureza humana, não pode ser indiferente dele. Eu me esforço para imaginar a alegria ao qual Santo Agostinho, ao fazer referência à passagem bíblica em que se fala do que perde sua alma porque a quer buscar, tentou reduzir palavras no conteúdo paradoxalmente estruturado. Amas a tua alma? Então estás em risco de perdê-la. Portanto, não deves amá-la, posto que não a queres perder. Mas ao não quereres que ela se perca, a estás amando. O que no final das contas, Santo Agostinho, é que ele vai e volta, né? É difícil acompanhar o santo. Ele vai e volta. O que ele está falando ali? Quanto mais a gente faz as coisas para alcançar o céu, né? A gente quer fazer coisas grandiosas para alcançar o céu. Quanto mais a gente ama a nossa alma e não quer perder ela, a gente corre risco de perder. Agora, quando a gente for de uma maneira sincera, a gente simplesmente ama a Deus, a gente faz as coisas, a gente é normal, né? Não queiramos extraordinariedades na nossa vida. Quanto mais normal a gente for, moral e espiritualmente falando, mais próximo de Deus a gente fica. Quando a gente busca coisas sobrenaturais, quando a gente busca querer ser grandes demais, a gente corre o risco de perder a nossa alma, porque a gente está indo para um outro caminho. E é isso que a gente não pode perder. O tema da pregação é: o que perder para alcançar o céu? Se inverter ali na fórmula, eu estou falando o que a gente não pode perder, que é muito mais fácil. Eu consigo abranger um núcleo muito maior do que se eu ficar falando vai de coisas aqui que a gente tem que aprender a perder, que a gente já ouviu várias vezes. Muito mais fácil a gente olhar atentamente, estar presente no mundo, fazer da nossa vida uma vida fiel, uma vida reta, uma vida humana. Grande parte da gente é chamado para ordinariedade, para a vida ordinária. É isso. É vida como esposo, como esposa. É isso. A gente está sendo fiel a esse chamado. Eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi isso acontecer. Reclamações assim, nesse estilo. Ah, fulano só pensa agora em Deus, na igreja e tal, não sei o quê, e não dá atenção aqui na minha família. Não dá atenção para mim. Ou fulano. Olha quão grave é isso. Você não foi... bom, aí eu não sei exatamente, mas acredito, né? Se Deus permitiu o casamento, se Deus permitiu o matrimônio, acreditamos que ele foi chamado ao matrimônio. Mas ele não foi chamado a uma vida contemplativa. E ele está querendo... Deus traçou um plano para ele. Ele está querendo ir para um outro caminho, que ele gosta, sei lá, pode gostar mesmo. É bom que a gente goste disso. É bom que a gente faça as coisas com um olhar para Deus. Só que a gente não pode deixar aquela questão da transposição, a gente não pode deixar que as coisas que são base, que formam
a nossa caminhada, que fazem parte da nossa corrida, a gente não pode deixar essas coisas para trás. Só, às vezes é uma vaidade. A gente precisa saber perder essa vaidade. A gente precisa saber esses pecados. Aquela questão do pacifismo. Esses males, eles precisam estar debaixo dos nossos pés. Esses males, eles precisam estar debaixo dos nossos pés. Isso a gente precisa ganhar. A gente precisa ganhar do pecado. Eu queria pedir pro ministério tocar uma musiquinha que Deus inspirou eles. Essa música eu estava no carro. Eu estava no carro indo trabalhar, estava botei a minha playlist lá de músicas católicas. E nossa, eu não sei, ela não veio, tá? Ela não veio para mim como uma inspiração para pregação. Eu estava escutando ela no carro e eu falei, cara, olha a mensagem que tem nessa música. Olha a mensagem que tem nessa música, eu vou usar. Aí eu pedi pro Nando tocar pra gente.
E quando eu escutei essa música, estava no carro, no trabalho, quando eu escutei essa música, essa frase: a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E eu escutei não é bem uma analogia, mas uma interpretação, né, da fé que eu gostei muito. Porque a fé ela é um fruto, né? Ela não é a nossa crença em Deus. A nossa crença em Deus é a nossa crença em Deus. A fé ela é um fruto. E esse fruto ele precisa ser plantado. É o nosso trabalho, é a nossa vinda na missa. O trabalho no sentido do plantar o fruto, né? É a nossa oração, é cuidar do nosso casamento, é cuidar da nossa vida espiritual, é fazer o que a gente precisa fazer, é fazer o que nos cabe fazer. A chuva, para que possa nascer essa árvore e dar esse fruto, é a graça de Deus. Então não adianta Deus derramar graça, mas a gente não faz a nossa parte. Não faz a nossa parte, a fé ela não vai aparecer assim. A gente tem que ter ciência disso. A nossa vida ordinária, ela precisa ser exemplar. A gente precisa ser boas pessoas. E o sol é a presença do Espírito Santo, que nos ilumina a nossa vida inteira. Então não é sempre que está chovendo. Deus deixou o Espírito Santo para a gente por causa disso, para ele nos acompanhar a vida inteira. Óbvio, eu não sei quando que Deus dá ou não as graças, né? Óbvio que eu não sei. Mas isso tudo vai gerar um fruto, que é a nossa fé. Então a gente vê o itinerário, a gente sabe que saber perder tem a ver com a nossa maturidade. Por que eu botei isso lá na frente? Porque a nossa maturidade na fé, a nossa maturidade na vida, a maneira com que a gente faz as coisas, se coloca no mundo, vai nos facilitar ou não tirar os pecados, abrir mão dos pecados, não ser avarento, não ser invejoso, se alegrar com a alegria do outro. A gente viu que esse pacifismo, né? Lógico que Deus falou que a gente deve dar a segunda face, né? Da outra face, segunda não dá, da outra face. Ele falou, mas se a gente interpretar simplesmente, vem um bandido assaltar minha casa, falou: amigo, você está esquecendo o carro, você quer o carro, também está aqui a chave do carro. Não é isso, a gente sabe que não é isso, a gente sabe que não é isso, que não é exatamente isso. E principalmente para a gente conseguir salvar a nossa alma, para a gente conseguir ganhar o céu, para a gente não perder a nossa alma, a gente precisa combater o bom combate. Estava no Evangelho, não é Evangelho não, estava na segunda leitura de hoje. Combater o bom combate, correr a corrida e chegar lá no final e olhar para trás e falar: a minha vida foi vivida pelo Luiz Henrique, pai de X filhos, eu não sei, esposo da Natália, que trabalha em tal lugar, membro do movimento Água Viva. Eu preciso ter essa identidade quando eu chegar no final. Eu não posso viver a minha vida, porque na verdade, quando a gente olha essa questão do pacifismo, fazendo aquela analogia da mãe que dá o conselho que o importante é competir, a gente no final das contas já está perdendo a corrida lá no começo. Na largada a gente já desistiu. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer com a gente. A gente tem que chegar no final da nossa vida, olhar que o fruto do nosso trabalho, ou seja, a nossa fé, ou seja, a nossa vida, esqueci a palavra, ordinária, a nossa vida, porque às vezes a gente quer grandes coisas acontecendo. Se Deus permitir, que aconteça. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que estão no céu, a maioria, a gente não sabe nem o nome, nem sabe disso.
A partir do momento que a gente ter consciência e observar essas coisas na nossa vida, a gente vai estar amando a nossa alma sem amar a nossa alma. A gente vai estar ganhando a nossa alma, ganhando o céu, sem que o céu seja a única coisa que eu estou olhando. Não posso esquecer as outras coisas que me são responsabilidades na minha vida, como ser humano. Eu preciso correr a maratona. Preciso? Não tenho o que fazer. A questão é, a gente vai correr a maratona com uma identidade? Ou a gente vai correr a maratona, vai chegar no final e a gente vai perder a nossa alma, a gente vai olhar para trás, o mundo nos empurrou, a gente foi junto e a gente não sabe o que aconteceu. Bom, era isso, né? Queria desejar uma boa semana para todo mundo, que Maria esteja nos acompanhando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.